que a gente tenha a oportunidade de retornar aqui à frente. A gente às vezes passa um largo período de tempo sem aparecer por aqui, mas é todo Fred, naturalmente. Mas agradeço. Começamos o nosso estudo agradecendo naturalmente a direção dessa Seara Espírita pelo convite. Agradecemos aos nossos irmãos que nos ouvem pela paciência, naturalmente. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que sempre nos amparam, nos auxiliam caridosamente. E agradecemos a Jesus, aquele que é a luz do mundo para todos nós. Nós não conseguimos conceber a mensagem espírita com a ausência de Jesus. Não à toa, os espíritos teriam dito a Allan Kardec que Jesus é para nós espíritas nosso modelo e guia. E mais, logo na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos já instruíam Allan Kardec, nos informando de que era necessário que nós, ao lermos as mensagens, as diversas passagens, as diversas parábolas ensinadas por Jesus, que nós utilizássemos as lentes que a doutrina espírita nos oferece, que nós interpretássemos as mensagens de Jesus, valendo-nos da mensagem espírita, porque assim nós conseguiríamos subtrair tudo aquilo que a mensagem tem de fato para nós enquanto seres imortais, enquanto seres cósmicos. Recentemente, o Espírito Joana de Ângeles, a gente sempre repete isso, numa mensagem linda trazida pelo médium Divaldo Pereira Franco, o Espírito vai nos dizer que, ao lermos os Evangelhos, se alguma das mensagens se apresentam para nós superficial, uma mensagem superficial, é porque nós não compreendemos aquela mensagem. Segundo Joana de Ângeles, não existe superficialidade nos ensinamentos de Jesus. Tudo que Jesus nos ensina é extremamente profundo. É necessário que nós meditemos, contemplemos aquela mensagem, na certeza de que nós ainda estamos engatinhando na compreensão dessas mensagens. Nós ainda estamos no início da interpretação. Muitos séculos se passaram e só agora a gente começa a olhar para essas mensagens de uma forma diferente. Nós começamos a, não que as mensagens tenham se modificado, mas nós, ao longo desses séculos, nós fomos nos modificando. E a forma de nós enxergarmos essas mensagens, elas foram também se modificando para nós. Emmanuel, logo na introdução do livro Roteiro, ele afirma que ao lermos os Evangelhos de Jesus, nós encontramos lá tudo aquilo que nós necessitamos para o nosso burilamento, para o nosso progresso. Mas Guilherme, como assim? Tudo o que nós necessitamos nós encontramos nos Evangelhos de Jesus? Segundo o Espírito Emmanuel, sim. Os Evangelhos de Jesus serviriam para nós exatamente como um roteiro. Quando nós seguimos aquelas pegadas deixadas por Jesus, invariavelmente nós encontramos os subsídios do quais nós necessitamos para a tarefa da nossa reforma íntima, para a tarefa de vencermos-nos, que é para isso que nós viemos, não é isso? Existe uma passagem que eu gosto muito, estudada no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem, ela está no Evangelho de João. De todos os 4 evangelhos, o Evangelho de João é para nós um evangelho muito especial, porque como nós já tivemos oportunidade de falar aqui em outras ocasiões, o Evangelho de João ele é extremamente espiritualizado. É o único dos evangelhos que se inicia nos apresentando um Cristo cósmico. João vai nos afirmar logo na introdução da sua obra, ele vai nos informar que Jesus, antes do céu e da terra, ele aqui já se encontrava, dando-nos exatamente essa noção daquele que é governador desse orbe, de um espírito que responde por esse educandário cósmico, onde ora nós estamos matriculados. Quando nós pegamos o capítulo 3 do Evangelho de João, tem lá um diálogo no mínimo curioso. E eu tenho certeza que todos nós conhecemos essa passagem, não apenas por ela constar no Evangelho segundo o Espiritismo, mas porque nós, particularmente nós brasileiros, eu tenho certeza que nós, muito dificilmente, nós iniciamos a nossa trajetória de conhecimento cristão dentro da seara espírita. É natural que nós tenhamos tido outras escolas, todas elas extremamente dignas e importantes. Muitos de nós iniciamos na busca por esse conhecimento nas escolas pentecostais, nas escolas católicas, dos chamados catecismos. Então eu tenho certeza que em algum momento todos
todos nós já lemos esse trecho do Evangelho de João. E ele começa de uma forma um tanto quanto engraçada. João afirma que existia um importante fariseu chamado Nicodemos, que teria ido buscar Jesus tarde da noite. Segundo João, esse homem, ele era um importante fariseu. Nós compreendemos quem eram os fariseus. Os fariseus eram uma seita, era uma casta. Na verdade, a melhor palavra é seita. Era uma seita dentro do judaísmo, de pessoas que verdadeiramente militavam pela pureza doutrinária. Eram pessoas que se sentiam defensoras do judaísmo, das tradições, das leis, das regras. E nos dias de hoje, a gente costuma brincar, dizendo que eles eram fiscais da religiosidade alheia. Porque eles eram aquelas pessoas que ficavam, você não está fazendo corretamente, você deixou de fazer o que devia ser feito. Eram aquelas pessoas que vigiavam as outras para que fizessem aquilo que elas acreditavam ser o certo. Eram os fariseus. Os fariseus, eles eram tão diferentes que eles se vestiam de preto e eles acreditavam que os primeiros lugares das sinagogas deviam ser deixados para eles, porque eles verdadeiramente se achavam mais importantes do que os outros. É curioso porque todas as vezes que a gente percebe Jesus nos evangelhos sendo mais rígido, mais rigoroso, ele estava se relacionando com um fariseu, porque eram verdadeiramente pessoas arrogantes, ou como o próprio Jesus os chama, hipócritas. Eram pessoas que gostavam de cobrar dos outros aquilo que essas pessoas não faziam, gostavam de cobrar religiosidade dos outros, mas na vida íntima deles, eles não eram tão religiosos assim. Entretanto, nós não podemos ser desonestos. Nem todos os fariseus cometiam esses crimes, erravam dessa forma. Nós vamos ver nos evangelhos que existiram diversos fariseus que colaboraram com a mensagem dos evangelhos, que colaboraram com Jesus. E esse fariseu, ao qual nós iremos estudar, ele é um desses fariseus que teria colaborado com a mensagem dos evangelhos. Mas o primeiro encontro dele com Jesus foi dessa forma. Ele teria ido tarde da noite encontrar Jesus. Nós não sabemos exatamente onde é que Jesus estaria. Jesus não se hospedava em Jerusalém. Sempre que ele ia a Jerusalém, ele se hospedava na periferia. Não raro ele acampava. Não raro ele ficava nos desertos. Então, tarde da noite, segundo João, um homem chamado Nicodemos, que era um importante fariseu, vai ao encontro de Jesus. Algumas pessoas especulam, vão dizer assim: ele foi tarde da noite procurar Jesus porque ele não queria ser visto se consultando com Jesus. Ele ia naturalmente buscar uma espécie de orientação teológica, uma orientação espiritual, e sendo ele um fariseu, um doutor da lei, ele não poderia ser visto, ou não queria ser visto, se consultando, pedindo orientação a Jesus. Pode ser, não sei. Nenhum momento isso está registrado nos evangelhos, mas pode ser. Pode ser que ele tenha tido esse pudor, e por isso ele tenha procurado Jesus tarde da noite. Mas o mais curioso é o diálogo. O diálogo começa de uma forma extremamente cortês, extremamente carinhosa. Esse homem se aproxima de Jesus e diz assim: bom mestre. Já começa de uma forma extremamente carinhosa, não é isso? Porque ele não apenas chama Jesus de mestre, ele chama de bom mestre. Uma curiosidade: Jesus não possuía título de mestre. Jesus não possuía títulos do mundo. Ele não era um doutor da lei para ser chamado de mestre. O título que Jesus possuía era de carpinteiro. Então, esse homem se aproxima de Jesus e não o chama apenas de mestre, o chama de bom mestre. Ele não o chama de rabi, ele chama de Rabone, que quer dizer querido mestre, amado mestre. Bom mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha o raciocínio lógico. Ele tinha certeza de que Jesus estava com Deus, exatamente porque ninguém seria capaz de fazer o que ele fazia se Deus não estivesse junto. Amado mestre, bom mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus, porque ninguém é capaz de fazer o que tu fazes se Deus não estiver com ele. De repente Jesus, é uma conversa, um diálogo meio louco, vocês vão perceber. Talvez João tenha esquecido alguma coisa, mas logo em seguida Jesus diz assim: em verdade eu te digo,
necessário te é nascer de novo, se quiser ver o reino de Deus. Mas não é um diálogo estranho? Bom mestre, sabemos que tu vens da parte de Deus. E Jesus fala, mas tem que nascer de novo. Que diálogo estranho. A gente tem a sensação de que faltou alguma coisa nesse diálogo, né? Mas o pior é que não termina por aí. Esse homem, esse fariseu chamado Nicodemos, ele continua dizendo, mas como assim? Como um homem, sendo velho, ele pode retornar ao ventre da sua mãe? Como é que um homem, sendo velho, ele pode nascer de novo? Ele pode retornar ao ventre da sua mãe? O que Jesus teria dito, é necessário nascer da água e do Espírito. O que é da carne é carne, mas o que é do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer essas coisas, porque tu sentes o vento, mas tu não sabes de onde ele vem. Gente, que conversa sem pé nem cabeça, não é? Fala sério. Muito louca essa conversa. Onde é que estava João quando ele escreveu isso? Como é que pode? É necessário nascer da água e do Espírito, porque o que é carne e o que é Espírito. Não te admires de eu te dizer essas coisas, porque tu sentes o vento, mas ninguém sabe de onde o vento vem. A gente consegue interpretar isso? Era um homem extremamente racional. Ele mostrava a sua racionalidade ao interpelar Jesus, usando o raciocínio lógico para afirmar que ele reconhecia em Jesus alguém que tinha a companhia de Deus. Quando Jesus fala da necessidade de nascer de novo, ele questiona de uma forma lógica: como pode um homem sendo velho retornar ao ventre da sua mãe? Porque para as pessoas que utilizam o raciocínio lógico, é natural que um ser vivo só se origine a partir de outro pré-existente. Inclusive, na natureza, é uma regra: todo ser vivo só se origina de outro pré-existente. Mas exceção do primeiro. Todo ser vivo só se origina de outro pré-existente. É necessário. As plantas, protozoários, bactérias, algas, não importa. Todo ser vivo só se origina a partir de outro pré-existente. Então aquele homem extremamente racional, ele continua aplicando o raciocínio lógico. Mas como pode um homem sendo velho retornar ao ventre da sua mãe? O que Jesus continua dizendo, é necessário separar as coisas, é necessário nascer da água e do Espírito, porque o que é carne, o que é Espírito. Jesus estava dizendo que o nascer de novo não era um fenômeno puramente biológico, não era de uma única natureza. Era necessário nascer da água, referindo-se ao ventre materno, mas também anelar o Espírito, porque o que é carne, o que é Espírito. Porque o momento da reencarnação não é o momento que nasce um indivíduo, é o momento que reencarna o Espírito. Não é um fenômeno puramente biológico, é um fenômeno biológico e espiritual. No momento da fecundação, quando os gametas se encontram, você já tem, anelando-se a esse fenômeno, você tem ali uma linha dando início ao processo da reencarnação. Conforme aquela célula chamada de ovo, chamada de zigoto, ela, conforme vai sofrendo suas clivagens, outras linhas vão anelando cada vez mais aquele espírito, fomentando, preparando um ser para a sua reencarnação. Mas ela se inicia no momento da fecundação. É um fenômeno biológico, mas é também um fenômeno espiritual. É necessário nascer da água e do Espírito, porque o que é carne e o que é Espírito. Jesus falava da reencarnação, porque a reencarnação é o momento em que o ser espiritual ele inicia a sua navegação no mundo carnal, necessária para todos nós. Mas, Guilherme, existem outras interpretações. Aí vem Jesus e fala, mas tu sentes o vento, mas ninguém sabe de onde ele vem. Você sente o vento? Não estou me referindo ao ventinho do ventilador. Esse vento nós sabemos de onde vem. Vem das pás, vem das hélices. Mas aquele vento lá de fora, você sabe de onde ele vem? Não sabe. Sabe por que você não sabe? Porque é um fenômeno planetário, sabia disso? Os ventos são fenômenos planetários. Os ventos atravessam continentes, atravessam oceanos, sabia disso? Uma curiosidade. Todos nós estudamos em história na quinta série. A esquadra de cavalo não chega acidentalmente no litoral brasileiro? Nos ensinaram dessa forma. Ventos ilícios que trouxeram. Ventos que impulsionam do Oceano Atlântico em direção à Terra. Esses mesmos ventos trazem a umidade que construíram uma floresta tropical na nossa costa, chamada de Mata Atlântica.
Em nível de curiosidade, ventos trazem minerais do deserto do Saara em direção à floresta amazônica, fazendo a adubação mineral que a floresta precisa. Atravessa um oceano. Ventos chamados ventos tropicais, através da evapotranspiração das árvores na floresta amazônica, colocam tanta água na atmosfera, formando os chamados rios aéreos, que estão trazendo chuvas para cá nesse exato momento. A gente consegue compreender os ventos? Os ventos são fenômenos planetários. Os ventos surgem com a movimentação do planeta, com a movimentação das marés. Nunca tinha parado de pensar nisso, né? Não estou me referindo ao ventinho do ventilador, mas aquela brisa que você sente ali fora, quando toca o seu rosto. Ela vem, às vezes, atravessando oceanos, passando por vales, por veredas. Ela assiste guerras, ela passa por flores perfumadas. Você não conhece o vento. Você sente o vento, mas você não tem noção de saber de onde ele vem. Porque o vento é um fenômeno planetário. Atravessam continentes, atravessam oceanos e não se encerram com você naquele momento. Eles passam por você e continuam. A mais linda metáfora sobre reencarnação, quando nós recebemos aquele ser de 2 quilos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, nós o amamos instintivamente. Esse amor chama-se cuidado parental, é instintivo. É instintivo. Tanto é que mamães de crocodilos também fazem isso. Tenta pegar um filhotinho de crocodilo, você vê, vai perder a mão. Você o ama instintivamente, você quer protegê-lo. Ah não, Guilherme, tem mães que não amam não. Sim, nós entendemos, estão adoecidas. Compreendemos e não julgamos. Existem pessoas que se encontram adoecidas. Respeitamos. Mas quando você recebe aquele serzinho, ele pré-existia antes de você. Você não deu origem a ele. Você proporcionou para ele o aspecto biológico da reencarnação. Mas ele pré-existia. É um ser imortal. Muitas vezes até mais velho que você espiritualmente. Quando você o recebe, você não sabe de onde ele vem. Ele se sente, ele está nas suas mãos, mas você não sabe de onde ele vem. Você não sabe o quanto você lhe deve, o quanto ele deve a você. Você não sabe a bagagem que ele traz. Você não sabe por que vocês estão se unindo nesse laço maravilhoso. É a metáfora mais linda sobre reencarnação. Jesus comparava a reencarnação ao sopro de um vento. Curiosamente, ao final desse diálogo, quando Jesus fala, tu sentes o vento, mas tu não sabes de onde o vento vem, Jesus volta-se para o fariseu e fala assim, ué, mas tu não és mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Como podia ser ele mestre e não conhecer esse fenômeno, o fenômeno da reencarnação? A reencarnação não é um conceito espírita, ela não surge com Allan Kardec. Na verdade, nós encontramos a reencarnação, os conceitos da reencarnação em todas as culturas da humanidade. Quando nós pegamos as primeiras obras, quando nós pegamos entre os hindus, quando nós pegamos o Bhagavad Gita, quando nós pegamos o que foi deixado escrito pelos povos que viveram no Egito, quando nós pegamos diversas tribos em Israel mesmo, que formaram a chamada Cabala, nós encontramos a ideia da reencarnação, não naturalmente com esse nome. Eles chamavam de renascer, eles chamavam de poligenesia, eram outros nomes, mas se referia à reencarnação. Entre os egípcios, curiosamente, a reencarnação era algo tão comum, mas tão comum, era algo tão aceito, que o indivíduo, ao desencarnar, ele assumia, como se isso fosse possível, compromissos com a próxima vida, dizendo, nós iremos, reencarnarei novamente nessa mesma família. Entretanto, eles tinham alguns conceitos diferentes. Por exemplo, eles acreditavam que o indivíduo podia reencarnar no corpo de um animal, um fenômeno chamado de metempsicose, que nós sabemos que não é possível, porque o espírito não retroage, não retrograda. O indivíduo não pode reencarnar no corpo de um animal. Entretanto, Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, explica exatamente por que eles tinham essa sensação. Mas será assunto para uma outra conversa nossa. Então, a reencarnação é um fenômeno facilmente observado. Mas, Guilherme, e nas academias e nas ciências também, são muitos os pesquisadores que derramaram horas estudando a reencarnação, inclusive na atualidade. Inclusive no Brasil, nós temos na Universidade Federal de Juiz de Fora o professor Alexander Moreira, da psiquiatria, inventariando diversos casos de reencarnação.
onde ele pega crianças que conseguem se lembrar de vidas anteriores, e nós podemos explorar mais esse assunto mais para frente, onde ele se lembra de pessoas que, através da indução hipnótica, se lembraram de vidas anteriores, naturalmente trazendo uma riqueza de detalhes para que se conformasse, porque é de cunho científico, para se confirmasse a veracidade da reencarnação. Mas a grande pergunta que nós devemos nos fazer é a seguinte: para que serve isso? O que é exatamente a reencarnação? Porque a reencarnação ela está nas bases da mensagem espírita. Quando nós pegamos a introdução do Livro dos Espíritos, logo na introdução, Allan Kardec vai nos apresentar a mensagem espírita como sendo a ciência que estuda e comprova a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação e a crença em Deus. São os 5 pilares do espiritismo. A reencarnação é um fenômeno tão importante, mas tão importante, que ela faz parte dos pilares da mensagem espírita. Mas por quê? Porque de todos os mecanismos que existem para o progresso do ser espiritual que nós somos, é através da reencarnação que nós temos as melhores oportunidades. Porque espiritualmente, nós podemos progredir espiritualmente, mas é necessário que nós tenhamos oportunidade de alguns confrontos que nós só temos ao reencarnarmos. É através da experiência carnal que nós somos obrigados a confrontarmos-nos, nós somos obrigados a enfrentar o contraditório, nós somos obrigados a sofrer as influências do meio, dos nossos hormônios, aprender a ponderarmos-nos, a tolerarmos-nos, a respeitarmos-nos. É através da reencarnação que nós encontramos todos os conflitos necessários para que o espírito possa se burilar, vencer verdadeiramente as más inclinações. Querem um exemplo? Eu não gosto dela. Eu não gosto dela. Ela falou que eu sou muito chato e isso me incomodou e eu não gosto, eu te detesto. Allan Kardec, do livro O Céu e o Inferno, capítulo 7 ou 9, se eu não me engano, nos tribunais da justiça divina, ele fala que a partir do momento que eu desejo mal, não a tolero, guardo mágoa, qualquer dessas minhas vibrações negativas que até hoje eu nutro, eu crio laços invisíveis, que ele chama de magnetismo, que vão me unir a ela. Nós vamos ter que nos reencontrar. Sabe por quê? Porque a lei é de amor. Se a lei é de amor, todo ódio tem que ser convertido em amor em algum momento, toda animosidade em amistosidade, todo egoísmo em altruísmo, porque a lei é de amor. Então nós teremos que nos reencontrar em algum momento, porque nós estamos vinculados. Isso é muito curioso. É curioso porque tudo que eu queria era não encontrar com ela nunca mais. E ao desejar seu mal, ao querer distante de mim, eu crio laços invisíveis. Olha só que coisa. Que chato, né? Seria tão melhor se fosse diferente? Nós imaginamos. E nós teremos que nos reencontrar. Porque existe uma energia que nós não vemos, que vão fazer com que a gente se reencontre em algum momento. Mas eu moro em Vassouras. Ela mora em Paulo de Fronteira. Eu posso nunca mais passar por aqui. Eu posso sempre passar o largo descendo a RJ 127 e nunca mais entrar aqui, porque eu não quero mais te ver. Posso? Não posso? E lógico que o meu livre-arbítrio é respeitado. Então a divindade provê mecanismos para que a gente possa se reencontrar, termos novas oportunidades, e todos nós teremos sempre novas oportunidades, porque a lei é de amor. Nós vamos nos reencontrar, nós vamos reencarnar. A reencarnação é o momento dos reencontros e dos recomeços. E através de um mecanismo que existe dentro da reencarnação, é verdadeiramente um começar de novo. Nós vamos reencarnar com memórias diferentes. Talvez lá no meu subconsciente, eu meio que lembre de alguma coisa, porque ela me incomoda. Eu não sei explicar, mas eu não gosto de fulana. Eu não sei dizer o que ela fez comigo, eu não lembro de nada. A reencarnação, ela explica tantas coisas. Nós temos que aprender a conviver, e conforme nós vamos relutantes, evitando, não querendo ceder aos convites doces do amor, nós vamos nos aproximando cada vez mais. Chega um momento em que a divindade cria mecanismos para que a gente fique cada vez mais próximos. Vai chegar um momento em que nós estaremos, inclusive, debaixo do mesmo teto.
Quando nós falamos de reencarnação, nós temos que falar de famílias, por exemplo. Allan Kardec vai nos dizer que as famílias são constituídas por espíritos que se amam, mas também se aproveita dessa oportunidade para nós colocarmos os contraditórios ali, para que a gente aprenda a tolerar e se respeitar. E eu ouço às vezes jovens, que eu sou professor, lido com adolescentes, às vezes falando assim: professor, eu não consigo gostar do meu pai, mas ele nunca me fez nada. Eu não consigo gostar da minha mãe, mas ela nunca me fez nada. De fato, a reencarnação explica. Nós, quando reencarnamos, não estou dizendo que é sempre da mesma forma, não estou dizendo isso. Porque alguém vai dizer assim: então, Guilherme, você está dizendo que aquele tio que eu não gosto, ele foi meu inimigo do passado? Não, deixa de ser maluco, eu não disse isso. Até porque tem gente tão complicada que consegue brigar até com os amigos. Tem gente que consegue brigar com todo mundo. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que nas famílias nós temos esses encontros importantíssimos, onde as almas têm a oportunidade de ressignificarem velhos sentimentos, recomeços e novas oportunidades. Então, ao reencarnarmos, nós temos a oportunidade de vencermos, de tolerarmos, de recomeçar, porque por mais longeva que seja uma vida, 80, 90, 100, 110 anos, não é tempo suficiente para que a gente vença tudo aquilo que a gente tem que vencer em nós. Não é? Então nós temos outras oportunidades. Quando a gente fala de reencarnação, existe uma tendência nossa a termos um pensamento muito infantil. Isso aconteceu comigo. E até bem pouco tempo acontecia. É comum, quando nós começamos a enveredar por esses caminhos da espiritualização, nós alimentarmos curiosidades infantis, como por exemplo, aquela célebre pergunta: quem eu fui numa vida anterior? Existem pessoas tão entusiasmadas com essa ideia que pagam médiuns, cartomantes. Eu lembro que tinha até um joguinho no Orkut que você botava seus dados lá e dizia: você foi o príncipe. Tinha! E a gente vai com essa infantilidade, porque essa pergunta está completamente errada. Não existe quem você foi, existe quem você é, porque o Espírito é o mesmo. Percebemos? Você quer saber quem você foi? É muito fácil. É muito fácil sabermos. Eu vou pedir licença ao Fred. Fred, eu posso fazer um exercício aqui para revelar para todo mundo quem eles foram na vida anterior? Quer aproveitar? Vamos fazer um exercício? Tem que fechar os olhos. Pensa nos seus desejos mais íntimos, nos seus gostos, até aqueles que você não revela com facilidade. Vai dizer quem você é e quem você era, porque o Espírito é o mesmo. A reencarnação não é um portal mágico que faz as pessoas se transformarem. O Espírito é o mesmo. Os gostos, as manias continuam. Sabe qual é o problema? É que quando a gente faz essa pergunta, a gente faz a pergunta errada. Quando você pergunta quem eu fui numa vida anterior, você não quer saber quem você foi. Você quer saber o espaço social que você ocupava. É sua vaidade. Você quer saber se você foi um príncipe. Você quer saber se você foi um rei. Você quer saber se você foi um importante juiz, um importante general. Isso é nossa vaidade. Porque isso é o espaço social que se ocupa. Por exemplo, comandante. Ele não é comandante, ele está. É o espaço social que ele ocupa. Mas o Alexandre é muito mais do que isso. Perceberam? Nós temos que distinguir quem nós somos de fato e o espaço social que a gente ocupa. Eu não sou professor, eu estou professor nessa encarnação, ocupando esse espaço social. Mas em outras, já animei, já fiz outras coisas que vão se acumulando na minha bagagem. Se tiver alguém que estuda pedagogia, ou talvez a psicologia, já ouviu falar do conhecimento inato. As pessoas que descobrem que conhecem coisas que ninguém nunca ensinou. Dá uma flauta para a criança, ensina as primeiras notas e daqui a pouco ela está tocando coisas que te surpreendem. Chama-se conhecimento inato. É a nossa bagagem. Todos nós trazemos ao longo das inúmeras encarnações. Nós vamos aumentando a nossa bagagem. Nós vamos aumentando a nossa bagagem em termos de cultura e naturalmente de bons sentimentos. Porque a reencarnação é isso. Eu não fui ninguém. Eu sou hoje o Guilherme. Porque o Espírito é o mesmo. E nós temos esse pensamento infantil. Ah, eu já fui isso, já fui aquilo. Claro que não. Você é. Você é. E normalmente quando a pessoa recebe alguma revelação de quem ela foi no passado, ela nunca foi aquele mendiguinho que está lá na esquina implorando por moeda. Nunca foi. É sempre um médico importante.
É sempre alguém importante na história. É sempre um general importante, um político importante. As pessoas gostam muito de falar do exército de Napoleão, dos soldados romanos, até cristãos. Eu já vi gente falando, não, com certeza eu estava lá seguindo Jesus. As pessoas fantasiam, porque vai também a sua vaidade. Mas não existe quem nós somos, existe quem a gente é. Eu sou um ser cósmico, imortal. Que hora estou, Guilherme? Que hora estou hospedado nesse luganário? Mas em algum momento, daqui eu partirei. Eu não surgi aqui, eu hoje estou aqui. E no momento que eu conseguir me vencer, eu parto para outros mundos. No momento que eu conseguir romper as algemas que me prendem, os grilhões que me prendem nesse solo, construídos por mim mesmo, eu alçarei asas e partirei para outros mundos. Mas eu preciso das reencarnações, quantas forem necessárias, para que eu consiga confrontar-me com as minhas dificuldades, para que eu aprenda a lidar com a contrariedade. E antes de dar prosseguimento nesse assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aqui na Casa de Maria, eu sei que se promovem inúmeros estudos, até porque Dona Maria Elisa não ia dar esse mole. Nós sabemos a diferença entre provas e expiações? Gente, não brinca assim não. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Mas nós sabemos a diferença, o que é uma prova e o que é uma expiação? As provas são as vicissitudes do mundo em que nós vivemos. Por exemplo, a violência urbana, a administração pública, os relacionamentos interpessoais, na família, no trabalho, são provas. As expiações são individuais. É eu devolvendo aquilo que eu devo. Por exemplo, é natural que ao machucar alguém, eu crio uma energia que vai fazer com que eu tenha que responder por aquilo. Isso é meu, é individual. Isso se chama expiação. Eu tenho que expiar. Não é castigo, pelo amor de Deus. É educação. Para que eu possa me reeducar, eu tenho que expiar as minhas faltas. Agora as provas não. As provas, todos nós estamos submetidos a elas. Não existe ninguém que esteja isento das provas. As provas estão da porta daqui para fora. Daqui, no nosso relacionamento. Quando nós lidamos com pessoas difíceis, é uma prova. Vou falar uma coisa particular minha nesse mês. Todo mundo sabe que não se faz compras, os donos de casa sabem. Não se faz compras no terceiro dia útil. Porque o dia que o funcionário público recebe, o mercado está cheio. Não é assim? Mas agora em janeiro eu fui. E o pior de tudo, o funcionário público não só recebe, como está com um pouquinho mais de dinheiro. Recebe férias, tem 13º, tem uma opção de coisa. E eu fui fazer compras. Lá em Açores, como vocês sabem, tem 3 grandes mercados. Médios, né? A gente chama de grandes mercados porque é o que a gente tem, mas tem 3 mercados, vamos dizer assim. E eu faço compras em um, porque atende as minhas necessidades. Eu gosto dos preços dos produtos que eles vendem. Bom, pois bem. Fui à fila do mercado, fila enorme, 15, 20, 30 minutos na fila. E eu estou lá pacientemente observando as pessoas. Quando chegou a minha vez, a moça que me atendia botou uma plaquinha assim, fechada. Na minha vez, eu vou ter esperado por tudo. Atrás de mim, mais umas 10 pessoas. Imediatamente veio para fora os meus dragões. A gente esquece que eles existem. Mas tem só aquele coração ali. Que ela pensa que é. Não pode fazer assim. Não admito que faça isso comigo. Olha os meus dragões saindo dele. Não admito, depois de todo esse tempo, não tolerarei. Difícil falar isso, né? Não tolerarei. Meu Deus, eu tenho que reclamar, eu tenho que chamar a gerência. Isso não pode ficar assim. Ela não pode simplesmente virar as costas. Eu tinha que confrontá-la. Eu tinha que pegar o pescoço dela e apertar assim. O que ela pensa que é? Eu fui respirando fundo, fui respirando. Meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. E suando, não acredito que isso está acontecendo. E os pensamentos, nunca mais volto nesse mercado. Que burrice, claro que volto. É o melhor mercado da universidade. Na hora da raiva a gente fala umas coisas, né? Nunca mais volto aqui. Eles não verão mais meu dinheiro aqui nesse mercado. Como se eles precisassem, né? Eu que preciso deles, né, na verdade. Você fica insano, você fica cego. Uma pessoa, ex-aluno, a vantagem de continuar amigos quando a gente passa. Falou, professor, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu fiquei 40 minutos na fila e de repente não posso mais, que história é essa? Ela falou, não, vou te botar em outro caixa. Não, se você botar na frente de outro caixa, eu vou estar passando na frente de outras pessoas. E além do mais, as pessoas estão atrás de mim. Aí ele conversou lá e chamou outra pessoa que sentou e atendeu aquelas pessoas. Eu devo ter perdido mais uns 4 ou 5 minutos. Qual o nome disso? Prova. As provas são as adversidades. É o relacionamento interpessoal. É
é a segurança pública, é a administração pública, é a má administração pública. São as provas que a gente enfrenta. É nesse momento que nós somos confrontados com os nossos demônios, quando nós somos contrariados. Quem gosta de ser contrariado aqui, gente? Você está lá, estacionamento do mercado, coloca a seta, embiga o carro, e entra assim na tua frente. E ele sai, nem olha para você, o vulcão sobe. Meu Deus, eu vou chupar, vou fechar. Não tem saúde para isso, não. E apanhar naturalmente, mas na hora você não pensa. Você fica cego. E você não vou pegar eles, mas se eu pegar por trás, de repente eu consigo. E se eu for direto no pescoço, a sua cabeça viaja. O que é isso? Prova. Entendemos a diferença entre provas e expiações? Então nós reencarnamos porque necessitamos passar pelas provas. Nós reencarnamos porque necessitamos expiar as nossas faltas do passado. Necessitamos as nossas expiações. A prova é no seu local de trabalho. Aquele seu colega que se acha seu patrão, que faz assédio moral como se fosse seu patrão. Você olha assim e prova. Aprendemos a tolerarmos-nos, a respeitarmos-nos, entender que esse comportamento dele é o que ele tem para lidar. Vou exigir que ele seja diferente? Você dá um sorriso e fala, pronto. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus, vou brigar com ele. Eu ia conseguir o quê com isso? É a nossa vaidade, é lutar contra a nossa vaidade. Porque a gente constrói que negócio que eu tenho que ser? Trono. A gente constrói um trono imaginário e se coloca lá em cima. Ninguém pode falar assim comigo. Quem falando pensa que é para te tratar dessa forma? Claro que podem tratar a gente mal. Nesse mundo, as pessoas podem nos tratar mal, sim. Porque a gente também trata os outros mal eventualmente. As pessoas dão aquilo que elas têm para dar, pelo amor de Deus. Você vai exigir que uma pessoa te dê aquilo que ela não tem para dar, é descaridade, compreensão, respeito, que todo mundo tem para dar. Então, filho, deixa para lá. Perdoa, pelo amor de Deus. Porque senão você vai ficar com a vida, vai se transformar no inferno. Você vai querer brigar com todo mundo. Tem gente que é assim. Tem gente que se trabalha e briga na sombra. Tem gente que briga na sombra, pelo amor de Deus. Tolerarmos-nos, respeitarmos-nos. Vamos aprender a compreender quem pensa diferente. Quem age da forma como a gente não gostaria que ela agisse. Mas ela não tem que levar a vida dela de acordo com a minha cartilha, ela tem a dela. Nós não podemos mudar a forma das pessoas pensarem, não. Se você quer colaborar com a mudança dos outros, é através dos seus exemplos. Porque também tem isso, um pouco da nossa hipocrisia. A gente exigir dos outros a honestidade que a gente não tem, pelo menos não no público. Porque existem, todos nós temos a nossa face pública e a nossa face íntima. Às vezes, na vida íntima, a gente não é totalmente exige dos outros. Para aprendermos a domar esses dragões que eu, Guilherme, ainda alimento. Nós criamos esqueci de novo a palavra, esse trono, achando que as pessoas não podem. Quem falando não leva o desaforo para casa, é absurdo. Não leva o desaforo para casa. Mas por que não? Não tem sangue de barata. É absurdo em cima de absurdo. As pessoas vão, comigo é assim, Mateus levou, revido na hora. São pessoas que estão na infância. Temos que tratá-las como crianças. Não leva o desaforo para casa. É infantilidade. É claro que é infantilidade. Fazer um parênteses vai ficar meio louco. Mas vocês vão entender. As pessoas costumam dizer que Jesus nos perdoou na cruz, não dizem? Mas eu tenho uma notícia meio estranha para dar. Já leram o texto? Isso, ele não nos perdoou, não. Mas por que Jesus não nos perdoou? Simples. Para perdoar, é necessário você estar magoado. Jesus não se magoou conosco, mas não seria Jesus. Quando ele veio e voluntariou-se para sofrer entre nós, tolerou-nos, ele sabia o que nós tínhamos para oferecer. Ele não se surpreendeu, estou surpreso. Não existiu isso. Ele sabia que o que nós tínhamos para dar naquele momento era isso. Então ele tolerou-nos e saiu daqui luminescente. Tolerou-nos. Eu, Guilherme, tenho necessidade de aprender a perdoar, porque ele já me magoou. Mas dia chegará que eu nem precisarei perdoar mais. Me ofendeu? Não, seu. É assim que você pensa? Tá bom, para lá. É? Você me acha isso? Tá. Pronto. Perceberam? É vencer a si mesmo. Mas eu não tenho sangue de barata. Esse é comportamento fraco. Não, pelo contrário. É um comportamento muito forte. As pessoas que ainda engatinham na infância agem dessa forma. Não, tem que revidar, tem que matar, tem que enforcar, tem que fazer tudo o que pensa que é. Eu vou lá escondido e vou arranhar o carro dele. Então, na infância.
estão na infância. Nós estamos aqui para vencermos e amadurecermos. Para isso que encarnamos. É curioso porque ontem nós fazíamos um estudo em Valença sobre a paz. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. Porque Jesus não disse que nós teríamos paz. Pelo contrário, ele disse que com a sua mensagem não era para a paz, era para a espada. Espada é símbolo de guerra. Como assim Jesus não trouxe a paz, mas sim a espada? Porque nós não viemos aqui para descansar, não. Nós viemos aqui para lutar, para guerrear contra o dragão que a gente ainda traz no coração, pelo amor de Deus. Quando a gente fala em paz, o que você pensa? O que você pensa quando a gente fala em paz? Pode a primeira imagem que vem na sua cabeça, pode falar. Todo mundo pensa numa praia. Água serena, e você balangando na rede ali, tomando água de coco. Uma cerveja gelada, não é isso? É a paz do mundo, é o conceito de paz. Mas essa paz, ela não existe. Segundo Emmanuel, a paz do mundo é uma paz fictícia. É um intervalo entre duas guerras. Aquela pessoa está naquele momento tendo um segundo de tranquilidade. Mas ela não tem paz só porque está na praia. A paz independe de onde quer que você esteja. Segundo Emmanuel, tem pessoas que estão no meio de guerras e sentem paz. Tem pessoas que estão no ambiente mais iluminado e fraterno do mundo e estão em conflito com alguém. Tem pessoas que estão na privação, às vezes até do alimento, e estão sentindo paz, um pouco que tem. Tem gente que tem abundância e está sempre brigando com os outros. Porque a paz independe de quem está ao seu lado no ambiente que você está, com a construção para dentro. Encarnamos para isso, para aprendermos a encontrar a paz onde quer que estejamos. Ah, não, a minha paz depende do meu marido, que não me dá isso. Não depende dele, não, depende de você. Mas meu marido rouba a minha paz. Não, ele não pode roubar a paz de ninguém. Ninguém rouba a paz de ninguém. Se alguém te tira a paz, é porque você não estava em paz. Ninguém rouba a paz de ninguém. Então a gente tem mania de colocar a nossa paz. Ah, eu vou ter paz quando eu estiver na praia. Ah, eu vou ter paz quando fulano não estiver perto de mim. Ah, eu vou ter paz quando estiver fulano ao meu lado. Tem isso também, né? Que as pessoas criam a ideia de que necessitam do outro a ponto de não admitirem a ausência do outro, tirando relacionamentos tóxicos. Não, tem que estar do meu lado, porque eu só vou estar bem se fulano estiver do meu lado. Quem disse isso? É uma construção sua. Claro que não é assim. Não existe esse conceito de almas gêmeas, que as pessoas têm que estar grudadas. Não existe isso não, pelo amor de Deus. É construção nossa. Carência afetiva. Ó, terapeuta. Então, meus irmãos, a reencarnação é a grande oportunidade que é conferida a cada um de nós, de inúmeros recomeços, de inúmeros reencontros, para que nós possamos confrontarmos-nos. Não viemos aqui para buscar paz, não, mas para a espada, confrontarmos. A vida de ninguém será fácil, porque ninguém reencarna passeio. Nós estamos aqui para lutarmos. Ah, Guilherme, como você está dizendo, então eu devo ter pressa? Eu disse isso? Mas tem que ter pressa sim. Deus não tem pressa, porque Ele é perfeito, e a pressa é uma imperfeição. Mas nós devemos nos apressar, porque são chegados os tempos. Os dias vão ficando mais difíceis, as provas vão piorando. Está escrito isso, secularmente escrito. Os tempos vão ficando mais difíceis para todos nós. Nós vamos voluntariamente permanecendo na dor. Vamos nos ajudar, vamos nos mover. Kardec perguntou aos guias da humanidade: quanto tempo dura uma provação? Quem lembra? Se vocês lembram, o livro dos Espíritos, gente. Quanto tempo dura uma provação? O tempo que for necessário para a criatura aprender. Tem pessoas que passam por uma prova uma vez só. Tem gente que estão sempre passando pelo mesmo problema. Fala, meu Deus, a minha vida, estou sempre com o mesmo problema. Claro, qual foi a lição que você deixou de aprender? Alguma coisa está acontecendo com você, naturalmente. Quanto tempo dura uma aprovação? O tempo que for necessário para a criatura aprender. Tem pessoas que passam brevemente por uma prova. E tem pessoas que estão o tempo todo lutando. Meu Deus, se repete. A minha vida está sempre se repetindo. Meu Deus está sempre se repetindo. Está na hora de você começar a não olhar para o problema, olhar para você. Como é que está? Como é que você se relaciona com esse problema? O que você está deixando de aprender? Meu Deus, eu nunca tive um patrão que todos os meus patrões me tratam como é. Todos, sem exceção. Estranho, talvez o problema não seja o seu patrão. Todos os namorados que eu tive agiram da mesma forma. Talvez o problema não seja os seus namorados. A gente pensa nisso? Que talvez o problema seja da gente? Não, a gente não pensa, é muito difícil. É muito difícil, porque a gente não consegue enxergar os nossos defeitos. Também está no Evangelho. Nós somos muito indulgentes nas nossas mãos. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós.